Alô, bom dia. Estamos de volta nessa quarta-feira, 9 de julho de 2025. Sejam todos bem-vindos. E mais uma tragédia climática se anunciando nos Estados Unidos, agora sobre o Novo México. Uma repentina enchente no Rio Ruidoso elevou o nível das águas em 6 metros em apenas meia hora, inundando casas rapidamente. Há um alerta de emergência por enchente repentina, alertando as pessoas para que procurem lugares mais altos. E os vídeos, diz Hal Turner, contam essa história. Bem, em relação ao que está acontecendo, de rios subirem vários metros em poucas horas, é claro que isso está acendendo o sinal vermelho de muitos analistas, estudiosos do clima. Mas o que tem se falado nos Estados Unidos ultimamente é que todas essas tragédias climáticas não são naturais. É o caso, por exemplo, do renomado engenheiro de clima Dan Wigington, que alertou, vem alertando sobre os danos profundos causados à população por algo que ele chama de técnica de terror climático. Ele disse que basta olhar para as recentes inundações repentinas no Texas, que deixaram mais de 100 mortos e 160 desaparecidos. Ele afirmou a Greg Hunter que com este evento no Texas que acabou de acontecer, os engenheiros climáticos, também conhecidos como terroristas do clima, exageraram mais uma vez. Ele está se referindo aí a uma ação do homem envolvendo também os chemtrails. Ele disse que agora as pessoas estão realmente prestando atenção. Não houve nada de natural no evento do Texas. Provavelmente também é o mesmo que acontece no Novo México. Quão ruim precisa ficar para as pessoas olharem para cima, disse ele, para acordarem, se levantarem e começarem a falar sobre a guerra biológica e química total que está ocorrendo nos nossos céus, pergunta ele. O Texas, diz ele, é um evento horrível e há muitos outros acontecendo em todo o mundo. Ele disse também que a engenharia climática é um último esforço para tentar desacelerar o aquecimento do planeta, isso na cabeça de quem está controlando o clima. Só que, diz ele, isso na verdade está fazendo o quadro piorar, o aquecimento do planeta aumentar de forma muito significativa. Essas partículas que eles estão pulverizando, referindo-se aos chemtrails, estão tentando usar para desviar a energia do Sol, estão capturando mais energia do que desviando. Eles estão destruindo as camadas protetoras da atmosfera, estão matando florestas. Houve 15 mil milhas quadradas de florestas no Canadá que foram queimadas só neste ano. Para Dan Wigington, em síntese, é preciso que as pessoas se alertem para essa possibilidade de que existe sim uma ação para a destruição do planeta, embora as intenções possam ser as melhores. O que era a teoria da conspiração há alguns anos atrás, diz ele, hoje precisa ser encarada como um fato. Existe gente muito má que, ainda que tenha boas intenções, está causando toda essa tragédia em nome da salvação do planeta. Bem, temos aqui uma informação importante, essa em relação à Argentina. O Brasil está sendo notícia nos Estados Unidos, mas a Argentina também, só que por um motivo bem diferente. Enquanto o Brasil é notícia por outras questões, a Argentina está chamando a atenção dos economistas norte-americanos. Hoje, o National Review dedicou uma página inteira para falar do milagre argentino. A matéria diz que a Argentina está crescendo 7,7% ao ano, isso de acordo com os dados mais recentes. Só no mês de abril, a Argentina cresceu 1,9%, quase 2%. Isso é mais do que a economia chinesa cresce. A China está crescendo atualmente a uma taxa de 5% ao ano, diz o National Review. Só que esse número não deve ter muita credibilidade, já que, em outras ocasiões, a China maquiou os seus números. Então,
O National Review sugere que esse índice de crescimento chinês pode ser bem menor do que 5%, mas atesta que a Argentina, sim, está crescendo realmente 7,7%. E aí, qual o segredo? Qual é o milagre desse crescimento? A matéria diz que a Argentina está alcançando esse crescimento não por meio de uma política industrial estratégica ou de uma política comercial mercantilista. Ela o está alcançando reduzindo o setor público sobrecarregado, cortando o orçamento do governo, controlando a oferta de moeda e removendo os controles de preços. Milei eliminou os controles de aluguel em Buenos Aires e o mercado imobiliário foi inundado com novos imóveis e o preço médio real caiu. Portanto, aqui não há nenhum milagre, é apenas a questão de a relação oferta e procura. A oferta aumentou e, claro, os preços despencaram. Milei também transformou um déficit orçamentário de superávit em seu primeiro ano completo de mandato. Ele eliminou metade dos ministérios do país. Quando Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023, a inflação era de 25% ao mês. Em maio, era só de 1,5%. O choque inicial da mudança de política, claro, levou um aumento inicial na taxa de pobreza, mas, observa o National Review, essa pobreza vem caindo desde o segundo semestre do ano passado e agora está menor do que quando Milei assumiu a presidência. Em outra parte, a matéria diz que Milei, o presidente argentino, sabe que não se trata de milagre. Podem parecer milagrosos para as pessoas que vêm sofrendo, mas são exatamente o que os princípios econômicos sugerem que aconteceria quando os controles governamentais fossem removidos e as pessoas tivessem liberdade para comprar, vender, produzir e consumir como bem entendessem. As pessoas sabem disso pelo menos desde a época de Adam Smith, diz a matéria, mas continuam se surpreendendo quando funciona. E aqui a matéria lembra que vários economistas, especialistas do setor, diziam que Milei estava colocando a Argentina num grande risco. Ele, é claro, ainda enfrentará desafios, diz a matéria, ele tem enormes prejuízos para reparar. As eleições de meio de mandato estão se aproximando de uma de suas propostas econômicas mais importantes, a dolarização, ainda não foi implementada. E o poderoso aparato peronista, o equivalente ao petista aqui, ainda pode se vingar de Milei. Mesmo assim, estamos torcendo por Milei, dizem os americanos, e esperamos que o mundo esteja de olho. Ele tem um zelo evangélico pelo livre mercado, como demonstrado num discurso no Fórum Econômico Mundial no ano passado. Milei, naquele momento, foi ao ventre da besta e disse: se forem adotadas medidas que impeçam o livre funcionamento dos mercados, a concorrência, os sistemas de preço, o comércio e a propriedade privada, o único destino possível é a pobreza. E aí a matéria termina dizendo que se a Argentina puder se tornar um sinônimo de livre mercado, política fiscal responsável e crescimento econômico acelerado, tudo será possível, até mesmo um rejuvenescimento desses princípios nos Estados Unidos, disse um importante diário americano, o National Review. Bem, em relação aos Estados Unidos, Donald Trump quer sim impor essa política também de redução do Estado, redução da máquina. E aí ele teve uma vitória ontem na Suprema Corte que o autorizou a, sim, impor demissões em massas do serviço público. A matéria aqui publicada pelo Tom Hall diz que o governo conquistou ontem uma vitória significativa, com a Suprema Corte anulando uma liminar que impediu o governo de reorganizar a sua força de trabalho. Por enquanto, as demissões em massa que foram suspensas estão de volta, disse o The Hill. A Suprema Corte revogou ontem a ordem de um juiz
que impedia que o governo Trump realizasse demissões em massa em toda a burocracia federal. Numa decisão de 8-1, o tribunal afirmou que a ordem executiva de fevereiro de Trump, que ordenava que as agências federais se preparassem para a redução de força de trabalho, é provavelmente, ou melhor, é agora considerada legal pela Suprema Corte. Ela permite que as agências federais retomem a implementação da diretriz de Donald Trump, porque enxugar a máquina para Trump é simplesmente essencial, tal como está fazendo o Milei na Argentina com um resultado para lá de positivo. 7,7% de crescimento ao ano. Uau! Pois é, uau! Bem, em relação à inflação que os analistas econômicos diziam que chegaria aos Estados Unidos, o Epoch Times publicou ontem uma matéria dizendo que não vai rolar, por enquanto, a tal inflação prevista pelos analistas. A matéria diz que um relatório do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca descobriu que os preços de produtos importados caíram nos primeiros 5 meses do ano, embora os preços gerais dos produtos tenham aumentado no mesmo período, desafiando a noção de que as políticas tarifárias do presidente Trump estão alimentando uma inflação mais alta. Os produtos importados estão, na verdade, ficando mais baratos, disse Steve Miron, presidente do Conselho de Consultores Econômicos, numa entrevista à Fox News em 8 de julho, também conhecido como ontem, sobre as conclusões do relatório. O relatório analisou as tendências de inflação usando o índice de preços de despesa de consumo pessoal, que é monitorado de perto pelo Fed, e o índice de preços ao consumidor, a medida mais familiar para a maioria dos americanos, e todos os índices dizem os produtos de consumo, principalmente os produtos alimentícios, estão caindo. Os produtos importados, sobretudo, porque as tarifas do loirão estão dando certo. Pois é. Bem, por falar em loirão, o Kremlin está um tanto quanto assustado com as últimas declarações de Donald Trump, mas tentando manter uma certa fleuma britânica. Ontem, Donald Trump disse o seguinte: Putin nos dá um monte de bobagens. Se você quer saber a verdade, ele é muito gentil o tempo todo, mas acontece que ele é irrelevante. E terminou dizendo que, nesse contexto, o presidente Trump, está pensando em impor novas novas sanções contra Moscou. Ele está pensando fortemente nisso. E aí, a resposta de Moscou, o porta-voz presidencial do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que o Kremlin está reagindo com calma à abordagem mais dura do líder americano Donald Trump. Ele disse: estamos lidando com isso com bastante calma, porque já sabemos que Trump, em geral, tem um estilo bem duro nas frases que usa. Bem, então aqui é preciso também lembrar que Donald Trump, sim, tem palavras muito duras, porque, como dizem os especialistas, ele é um negociador. Fala duro no começo para ir aos poucos afrouxando o nó. Mas em certas questões, Donald Trump fala duro e age duro também. Então, em relação aí a essa fleuma, é bom lembrar o que dizia o saudoso professor Olavo: quando os russos se fazem fracos, se dizem fracos, é porque estão fortes. Nesse caso, eles estão mostrando um sangue frio, então pode ser que o sangue seja bem quente nesse momento. Por falar em sangue quente, os russos têm motivo para isso, sim. Ontem, a CNN americana divulgou o seguinte, que Donald Trump disse numa reunião privada de doadores no ano passado, na campanha do ano passado,
que certa vez tentou impedir o presidente russo Vladimir Putin de atacar a Ucrânia, ameaçando bombardear Moscou em retaliação a um acordo, com um áudio fornecido à CNN. Disse Trump no áudio. Com Putin, eu disse: se vocês entrarem na Ucrânia, vou bombardear Moscou. Estou dizendo que não tenho escolha. E ele disse isso também em relação ao líder chinês Xi Jinping. Se invadisse Taiwan, ele seria obrigado a bombardear Pequim. Essas foram, então, as declarações de Donald Trump num áudio vazado do ano passado que a CNN divulgou ontem. Não é por outra razão que Donald Trump afirma, ou tem afirmado várias vezes já, que se ele estivesse na presidência, a Rússia não invadiria a Ucrânia. Para terminar, falando ainda em Rússia, vejam só, isso aqui é uma denúncia feita pelo Hot Hair e outros veículos de mídia hoje nos Estados Unidos. A matéria do Hot Hair diz que no ano passado houve um enorme incêndio num armazém na cidade de Leighton, no leste de Londres. O incêndio exigiu recursos substanciais para ser apagado. 8 caminhões de bombeiros e cerca de 60 bombeiros combateram um incêndio envolvendo diversas unidades industriais num parque industrial em Leighton, dizia a matéria da época. Parte de 3 unidades térreas foi danificada pelo fogo e não houve relatos de feridos. Essa era a notícia da época. Bem, agora o Hot Hair diz que uma investigação acabou comprovando que o incêndio não foi acidental. Tratava-se de um incêndio criminoso preparado por jovens moradores locais. E aí vem o detalhe interessante da denúncia. Esses jovens moradores locais que iniciaram o incêndio foram contratados pelo grupo Wagner, um grupo mercenário russo. Os armazéns estavam cheios de receptores de satélite Starlink que se dirigiriam à Ucrânia. A Ucrânia havia recorrido a Starlink como a única forma de manter as comunicações, já que a Rússia não podia hackear ou danificar o sistema Starlink. Então, diz a matéria, o grupo Wagner contratou alguns moradores locais, alguns malandros do pedaço, e esses então iniciaram um incêndio. O governo britânico ainda não se manifestou sobre essa denúncia. Vamos aguardar, seria aí mais uma na conta do Menino Veneno. Menino Veneno, o mundo é pequeno demais para nós dois. Essa música seria legal cantada por Donald Trump, né? Imaginaram uma dupla, Donald Trump e Richie? Pois é, Menino Veneno. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Eu tenho uma gatinha que está ali atrás da câmera dando like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E eu volto à noitinha, na curtinha do professor. Espero vocês até lá, se Deus quiser.